Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Revit. Hoje nós vamos falar sobre paredes. Eu sou o Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar um projeto aqui a partir do template base. Pode ser o seu template ou pode ser um template que eu disponibilizei para vocês. Vou abrir um arquivo, vou salvar como aqui, uma aula padrão. Parede fica aqui na aba de arquitetura, parede. Você tem as opções aí de parede arquitetônica, parede estrutural e parede por face. Eu vou explicar a diferença de cada uma. Primeiro, a parede arquitetônica, onde você levando o mouse aqui em cima, aguardando um pouquinho, vai aparecer o atalho WA e depois aparece esse videozinho. Às vezes é um vídeo que carrega no próprio Revit ou às vezes uma breve explicação sobre o que é parede. Então ele explica aqui um texto dizendo o que compõe uma parede. Então dei o WA aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher qual é a família de parede que você vai utilizar. Dentro aqui da aba de propriedades nós temos a parede básica e essas outras que são criadas, cada template tem uma diferente da outra. No caso do meu template aqui eu tenho essas paredes já estão pré-configuradas e eu tenho dentro aqui cortina de parede. Qual a diferença de uma parede básica aqui? Ó? Peguei, vou lá no modo 3D, vou enxergar essa parede aqui como que ela está montada. Lembrando que para navegar aqui é só você clicar, segurar o Shift e a bolinha do mouse, do centro do mouse, o scroll, é só você clicar ela e junto com o Shift você consegue orbitar. Se você clicar na parede e ter a mesma função, o próprio elemento vai girar em torno dele. É bem bacana isso aí, é uma função bem importante aí no Revit quando você tem um projeto grande. Então tá montada aqui a nossa parede, vou mudar aqui, ó, tem um nível de detalhe baixo, médio e alto. E aqui eu tenho as cores, aqui, ó, estrutura de arame, linha, sombreado, cores consistentes e realista. Para que isso aqui? Eu vou colocar aqui, deixar no realista para a gente ver qual é a textura que está montada e voltar agora no nosso pavimento térreo. Eu vou aumentar aqui o nível de detalhe e deixar no alto. Percebam que essa parede aqui, ela não tem estrutura, né? Se a gente for aqui, por exemplo, em editar tipo, e aqui dentro desse campo você tem várias configurações, mas como base aqui, o que mais importa para você é estrutura. Então você entra aqui em editar e você percebe que só tem uma camada de 15 centímetros de alvenaria. Não é um componente BIM, não tem informações de composição dentro dessa parede. Então eu vou copiar aqui ao lado, ó, cliquei aqui, dei um CC, ou simplesmente vim aqui em cima, cliquei nesse comando de copiar, ou você também pode clicar, segurar o CTRL e puxar que ele vai fazer uma cópia também da sua parede. É bem bacana esse do CTRL, porque ó, eu estou com o CTRL pressionado aqui, você consegue fazer várias cópias simultâneas. Então eu fiz a alteração aqui para a parede externa 15 centímetros. Notem a diferença dessa parede para a outra. Então a gente já tem aqui uma estrutura de camada, onde eu vou aqui editar tipo, e vou aqui dentro da estrutura, editar de novo. Olha a diferença dessa para essa outra parede aqui, ó. Ela só tem um componente aqui, que é a alvenaria. Essa outra já está bem mais completa. Então a gente tem alvenaria, chapisco, reboco, massa corrida e pintura. Lado externo e lado interno. Para que isso? Para quando você estiver desenhando, você saber qual é o lado que está a sua parede. Então você vai fazer lado interno, obviamente, para dentro do ambiente, e lado externo para fora. E assim você faz para banheiro também, para colocar revestimento e para todos os outros ambientes da casa aí que você precisa fazer isso. Quando você está aqui também na tabela de propriedades da parede, você também tem a opção de visualizar, como se fosse um corte aí da parede, onde você alterando aí as suas configurações, por exemplo, colocando de 9 para 14, ela vai aumentar aqui a espessura, ou 5, ela vai diminuir, obviamente, 0,09, ele volta ao padrão que estava, e qualquer camada aí que você alterar, ela vai já automaticamente aparecer aqui para você o que você mudou. Olha, bacana, é uma maneira de fazer como se fosse uma prova real aí do que você está desenhando. Ela tem daí esse modo 2D, ela tem daí aqui uma janelinha de comando, um zoom extend, onde dá para você ampliar aqui um pouquinho mais, né? Como que a gente faz para poder editar e construir, inserir cada componente desse daqui? Vamos pegar como base essa parede aqui de alvenaria e fazer essa alteração. Ó. Eu vou editar. Antes de editar, é sempre importante você duplicar ou alterar o nome da parede. No caso aqui, para mim, não importa muito essa parede que eu tenho. Então, eu vou renomear e vou colocar aqui como parede base de 15 centímetros. Ok. E vou editar agora. Vou permanecer a alvenaria aqui no centro, porém eu vou mudar essa aqui para 0,9. Então, eu mudei e vou começar a inserir aqui as camadas. Ó, acima. E vou editar aqui. Vou colocar, por exemplo, coloquei aqui como estrutura. Esse aqui vai ser o nosso próximo substrato.
Agora eu vou inserir mais uma acima. Poderia colocar a camada térmica, mas eu vou colocar aqui acabamento 1. E dessa forma você pode ir inserindo aqui o que você precisar colocar dentro da sua parede. Por exemplo, se nós tivéssemos aí uma camada térmica, nós tivéssemos aí, por exemplo, uma camada de membrana, cada item desse vai ter um material que você vai pré-configurar. Em uma aula de materiais nós vamos falar sobre isso. E você pode ir colocando aí as espessuras que você tem em cada estrutura dessa. Por exemplo, vamos dizer que essa camada térmica tivesse aí 5 centímetros e essa camada de membrana 0,3. Logo, quando você vai alterando aqui, a sua parede, a espessura total dela já vai alterando ali em cima. Você tem isso como estrutura central e você também pode fazer o quê? Eu posso inserir e clicar aqui, ó, e ele vai jogando para baixo. Então eu tenho o limite do núcleo e eu posso ir inserindo o que for necessário. No caso, vou dar ok aqui, 0, ele está dizendo que a minha camada de membrana tem que ter estrutura 0, beleza, ok, e apliquei. Então ele fez uma parede horrorosa aqui, tem todos os componentes que eu inseri lá, com base para a gente construir essa aqui, ó. Então é assim que você monta a tua parede e é assim que você vai inserindo as informações BIM dentro dela. Para quem quer fazer um projeto bem detalhado, é dessa forma que faz. Porque cada vez que você edita, você tem aqui a composição bruta da parede. Ou seja, você poderia colocar um custo total, cheio aqui dessa parede por metro quadrado, para depois você fazer um quantitativo e conseguir extrair. Ou você poderia, por exemplo, dentro aqui do acabamento, pintura externa, eu vou mandar editar aqui esse acabamento. Pintura externa, ele abriu aqui nosso material. Dentro aqui da identidade você tem mais informações que você pode colocar, como comentários, palavras-chave, fabricante, modelo, custo, site do fabricante e mais algumas informações como nota-chave e marca, tá gente? Então, depois você tem a configuração de gráficos, aparência e propriedades físicas. Isso é uma aula de materiais e nós vamos falar sobre isso em outra aula, em outro vídeo. Então, como foco aqui é a parede, voltando aqui para a edição, também nós temos mais alguns comandos aqui, virar interseção, função exterior, ou poderia ser uma função interna de fundação, retenção. Então você pode ir mudando e adequando conforme a sua necessidade. Algo muito importante também na parte gráfica é esse comando aqui, ó. Você clica aqui, por exemplo, vem aqui no preenchimento sólido e muda aqui, coloca a cor que você achar interessante e dá um ok. No nível de detalhe baixo, você vai perceber que ela ficou toda cinza. Eu particularmente adoro isso, utilizo demais isso nos meus projetos. A diferença dessa para uma parede comum, por exemplo, ó, é que essa daqui está branca e essa daqui está cinza. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um projeto de reforma, eu poderia vir aqui e colocar parede nova. Ele muda toda a categoria, então isso é bem interessante mesmo. Eu vou colocar que as paredes novas aqui vão ter a cor azul. É diferente, gente, de você vir aqui e manipular o elemento, ó, porque você vai manipular o elemento. Você também tem a opção de manipular a categoria, porém nem sempre você vai achar interessante fazer pela manipulação, porque você pode mudar aí componentes que não são interessantes. E dessa forma aqui você poderia, por exemplo, mudar e colocar parede a demolir, por exemplo, e alterar aqui a cor e de repente deixar um amarelo. E toda a parede que você construir, você poderia a demolir amarelo e construir em azul. Então eu acho bacana essa configuração, eu utilizo ela demais. Então vamos só finalizando aqui. Então voltando aqui para o nosso editar tipo, a gente falou aqui dos gráficos. Aqui é a nossa configuração de material de acabamento que a gente pode editar aqui. E nós temos aqui propriedade analítica, quando você tem aí mais informações da parte térmica, coeficientes de transparência de calor, entre outras informações aí que é mais puro do BIM, um pouco mais avançado. E as configurações aqui de modelo fabricante que você tanto pode editar lá no material ou já inserir direto aqui, ó. Por exemplo, o que é uma nota-chave? Nota-chave é uma configuração que você consegue gerar depois uma lista e essa nota-chave vai linkar a descrição que você tem dessa parede com a nota-chave que você colocar. Por exemplo, você coloca uma legenda 01, a parede 01 vai sair lá na sua legenda de nota-chave como parede de alvenaria com reboco e a especificação que você inserir lá dentro. Então, lembrando do atalho WA, você aprendeu aqui um pouco sobre a composição da parede. Aqui embaixo nós temos mais algumas informações a respeito da parede. Além de você já escolheu a sua parede, já sabe o que você quer fazer com ela. E aí vão desenhar essa parede. Então você tem aqui essas opções, ó, que serve também para todos os outros componentes do Revit, onde você tem aqui, por exemplo, o retângulo,
você tem aqui a opção de fazer hexágono. E aqui você tem a opção de fazer... Então, a sua parede, você também tem as opções de apertar espaço, você consegue fazer esse espelhamento da parede. Indo aqui para o modo 3D, eu dou um clique, dou um SA, ele vai selecionar todas as categorias. Por exemplo, se eu tenho aqui mais duas famílias de parede, ó, e venho aqui e escolho essa aqui e escolho essa outra parede aqui. Se eu der um SA, vai marcar só essa. Se eu tenho várias cópias dessa aqui, ó, e cliquei, ele vai marcar todas essas daqui. Então o SA é interessante, é um comando de seleção, não tem muito a ver com parede, mas só estou mostrando que ele também serve na parede. Voltei aqui para o térreo. Ok, então falamos aqui sobre a primeira parede arquitetônica e a gente tem aqui a parede estrutural. A parede estrutural, uma vez que você faz ela tem uma descrição diferente. Ó. Por exemplo, se eu fiz uma parede aqui convencional, ó, eu tenho aqui uma parede convencional e aqui é uma parede estrutural. A parede estrutural você utiliza mais quando você faz projetos de estrutura, então ela é um assunto um pouco mais avançado aí para a parte do Revit. A não ser que você queira fazer no teu arquitetônico, detalhar a parte de estrutura e criar uma parede, editar o tipo dela, falar que ela é uma viga baldrame ou modelar isso em loco, no teu projeto também dá para fazer, mas confesso que eu não utilizei muito essa função aqui dentro do Revit. E aí a gente tem a parede por face. Parede por face é quando você tem, por exemplo, uma massa conceitual. Eu vou entrar aqui ó, em modelar no local, vou escolher aqui a opção de massa, só para exemplificar aqui para vocês. E vou construir uma massa dentro do nível térreo aqui. Vou construir uma massa. Ok, construí uma massa aqui, concluí essa massa. E agora, galera, eu preciso fazer uma parede. Como é que eu faço uma parede aqui no Revit para que ela fique com esse ângulo aqui inclinado? Aí vem aqui que eu utilizo a parede por face. Então, um clique nessa face, nessa outra face. E vou clicando aqui em todas as faces que eu precisar. Eu fiz isso com a parede, então eu posso apagar minha massa e a minha parede está lá, montadinha. E sobre parede de sistema de cortina, gente, eu vou vir aqui em paredes e vou escolher aqui essa parede aqui, ó, 1.5 por 2,10 e vou fazer uma seleção, uma linha aqui. Vou lá no modo 3D para ver o que aconteceu. É como se fosse uma cortina de vidro, como se fosse uma vidraça, uma janela ou uma porta, isso depende muito do que você estiver desenhando. Quando que eu vou utilizar esse sistema aí de janela? Você pode utilizar quando você estiver fazendo de repente um muro de vidro, ou quando você estiver fazendo até uma própria fachada de uma loja, de repente, você pode vir aqui, vamos fazer só um SL aqui, que é a mesma coisa que você vir aqui, ó, clica na parede, vem aqui e clico aqui e faço essa opção de deletar, de dividir na verdade. Então eu tenho aqui, eu vou escolher aqui o nosso sistema de cortina. Ó. Ele automaticamente já transformou isso aqui numa fachada envidraçada. Então é mais assim que a gente utiliza. As configurações aí são bem básicas, mas é bem interessante. Eu tenho aqui no eixo vertical, se eu mudar aqui para 1 metro, por exemplo, ele aumenta aqui as divisões. Notem que ficou um pedaço aqui um pouquinho diferente. É aqui que você muda, você coloca o espaçamento máximo ou mínimo e ele faz a divisão automática aí para você. A mesma coisa acontece no eixo vertical, você pode deixar, por exemplo, aqui 2 ou 3 e ele já faz essa alteração. Ele tem distância fixa ou tem também aí o espaçamento máximo e o espaçamento mínimo, aonde ele divide para você também, você que determina o que você achar melhor ou mais conveniente para o teu projeto. Aí você fala, Thales, mas é complicado, como que eu faço para colocar uma porta quando eu tenho isso aqui? Eu já tentei trabalhar com esse sistema, mas eu não consegui inserir uma porta. Vou dar uma dica bacana para vocês aí que vai valer um like. Você dá Tab, clicou aqui, você vai desmarcar essa opção, voltei aqui no Tab, ó, e aí você vai mudar esse sistema aqui de vidro e vai escolher, por exemplo, aqui uma parede. Ó. Então você vai dar um DR, vai escolher lá a tua porta e insere a tua porta aqui dentro. Interessante, né? Porém, claro, né, ficou esquisito porque a sua parede está com uma espessura muito estranha. Aí você só vai ter depois que ajustar a espessura da tua parede para colocar mais fininha. Eu vou fazer aqui uma rapidinho para a gente ficar bem claro essa informação. Vou colocar, por exemplo, 0,3 aqui. Olha lá, ela ficou embutidinha dentro da tua cortina de vidro. E aqui você poderia escolher dentro aqui das famílias de portas que eu deixei disponíveis para vocês aí nesse template, uma porta pivotante, por exemplo, ó. E nas configurações aqui mudar para espaçamento máximo, espaçamento máximo de 1 metro.
ou distância fixa, né? Vamos colocar a distância fixa de 1 metro, ok. E vamos alterar aqui o tamanho da nossa porta para a largura do vão, para 1 metro também. E aqui, mudar aqui para 1 metro e aqui deixar 0. Vamos lá na planta baixa. Você tem, como ela é uma porta pivotante, tem alguns ajustes aí que precisam ser feitos. Vamos escolher uma outra porta aqui. Vamos escolher essa porta aqui, uma porta de correr com roldana. Também poderia escolher uma porta nesse modelo, então você consegue inserir tranquilamente aí uma porta dentro do seu ambiente. Lembrando que para você colocar aqui a tag de ambiente, essa sistema de cortina também é reconhecido como porta. É por aqui também que você faz aqueles muros de vidro, mas isso eu vou fazer uma videoaula depois explicando certinho como fazer, como alterar cada parâmetro desse aqui dentro do sistema de cortina. Para finalizar aqui, a gente tem a opção aqui de parede empilhada, que é essa última parede aqui, ó. Para ser sincero, não utilizo muito esse sistema de parede empilhada. Isso aqui, quando você estiver desenhando, se você quiser colocar uma base para representar a tua fundação, é com ela que você utiliza. É um pouquinho mais avançado, a gente vai falar disso mais para frente. Outro detalhe importante de falar a respeito das paredes é a configuração de edição. Se você der 2 cliques em cima da parede, ela vai abrir como se fosse um campo aqui de edição, onde você tem a liberdade, por exemplo, de fazer um desenho, tanto aqui no modo 3D como na planta baixa, utilizando o SL e o TR aqui, que é o comando trim, que é a mesma coisa que vira aqui, e dá um OK. Ele fez como se fosse uma abertura, onde você tem também liberdade para deixar sem escala e dimensionar aqui o que você achar interessante aí para o seu projeto. Assim como você pode fazer de qualquer forma. Vou pegar aqui um exemplo de um círculo e desenhar aqui. Você também tem essa opção, esse recurso aí para a questão das paredes. A parede, quando você clicar nela, ela vai te dar uma opção aqui de anexar topo base. Mas isso é uma aula que a gente vai fazer conjunto aí com quando construir telhado, quando construir forro e piso. Eu ensino para vocês em um outro vídeo. Então nós temos aqui, para finalizar a parte de paredes, eu tenho parede moldura, né, onde eu tenho aí como se fosse elementos, uma estrutura de repente até de rodapé ou alguma coisa parecida. Você tem como se fosse uma estrutura de rodapé, um friso, né, na verdade um friso externo, então seria algo avançado. E você tem o contrário também, que é como se fosse um elemento que estivesse comendo um pouco a estrutura da parede, ó. Que é esse aqui. Pode ver que ele formou mesmo uma forma de vazio ali dentro da parede. Você pode editar. Esse perfil aqui, ele é ajustável, você pode alterar o tamanho dele também. E você tem aí os frisos, ó, que dá para fazer em volta da parede. A mesma coisa dá para fazer com esse daqui, onde você escolhe aqui outro modelo de perfil. Vamos alterar aqui também. Ok. Então você tem aqui um friso que recuou e outro que avançou. Isso é bem bacana aí para quem quer fazer de repente um detalhe na fachada, aquelas colunas todas trabalhadas. Então é um recursinho bacana de ser utilizado aí dentro do Revit. Bom, galera, é isso então. Aproveita, já deixa seu like se você gostou do vídeo, claro. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ativa aí o sininho das notificações e fique ligado para não perder nenhum vídeo. E deixa aí também uma recomendação do que seria interessante, qual é a sua dúvida para quem está começando agora com o Revit. E para quem está mais avançado aí, pode comentar aí embaixo. Se você não gostou também, comenta aí por quê. Beleza? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!